E quando a gente fala sobre quantidade, números, a gente se assusta. E principalmente quando esses números são pessoas. Porque, amados, lidar com o ser humano, na verdade é uma arte que nós precisamos, uma arte espiritual que nós precisamos aprender com o nosso bom pastor Jesus Cristo. Porque cada pessoa tem uma particularidade diferente. Cada pessoa tem uma forma de se mover diferente. Histórias, traumas, temperamentos, personalidades. Então você conduzir um povo, muito obrigado. Você conduzir um povo não é fácil, mas quando você escuta a voz do Senhor, você consegue conduzir as ovelhas a pastos verdejantes. E essa é uma palavra de Deus profética, porque por muito tempo homens e mulheres, amigos, pastores, profetas do Senhor, ao subir nesse altar, liberaram palavras sobre crescimento, sobre avanço. E no começo desse ano nós recebemos uma pastora aqui, e ela liberou essa palavra, Isaías 54, e fez um ato profético. Você que estava aqui no culto, ela pediu para que a igreja se posicionasse do lado direito, do lado esquerdo, com suas mãos estendidas às paredes, e profetizando o alargar, o avanço, assim como está escrito em Isaías 54. E desde quando isso aconteceu, amados, que meu coração fica aflito, que meu coração ficou preocupado, meu coração ficou angustiado, e eu fiquei: Senhor, eu não gosto desse negócio de igreja grande, eu não nasci para isso, eu não tenho essa ideia na minha mente, porque eu sou relacional, eu gosto de me relacionar com as pessoas, de sentar com as pessoas, de conversar com todas as pessoas, então eu não queria perder esse controle. E amados, para mim, como alguém que gosta de partilhar, de conversar, de se relacionar, é difícil terminar um culto e não conseguir falar com todos. Passar uma semana e não conseguir conversar com todos, isso é impossível. E no ano passado eu sofri emocionalmente, isso foi um dos fatores que me fez sentir na minha alma e passar por situações até físicas, porque eu não estava conseguindo corresponder à necessidade. Mas olhe para quem está do seu lado e diga: não é você que faz, pastor. Não é você que faz, é o próprio Espírito de Deus. E para a gente entender esse processo, nós precisamos passar pelo processo. Então nós estamos passando pelo tempo de alargar as tendas. Quando nós falamos de tenda, nós estamos falando, assim como já foi mencionado, sobre habitação. Todo lugar que é habitado nós podemos chamar de tenda. Então diga comigo: a minha casa, a minha família é uma habitação. Diga comigo: a minha igreja, os meus irmãos também é uma habitação. Diga comigo: o meu trabalho é uma habitação. Amados, todos os lugares que nós estamos inseridos, habitando, se você habita em qualquer ambiente, um ambiente relacional, ali é uma tenda de Deus para a tua vida. E quando o Senhor me trouxe esse tema, a princípio eu pensava que era só o alargar das tendas da Desperta-me, da igreja, essa que nós estamos aqui. Mas o Espírito Santo falou assim: pastor, não é o alargar da tenda, é o alargar das tendas. Porque nós estamos entrando em um templo, em um novo ciclo espiritual, aonde as nossas tendas, todas essas habitações, elas serão ampliadas. Nós recebemos uma palavra profética para o ano de 2023, que diz: o ampliar da visão, ampliando a visão. Eu não sei se você esqueceu, mas nós passamos o ano todo de 2023 liberando essa palavra, crendo. Só que alguns, na metade do caminho, no meio do ano, parece que saiu do propósito, saiu da visão. E por causa das intempéries, por causa de tantas situações naturais e espirituais, começaram a não conseguir mais enxergar como Deus já estava
mostrando no início. Mas nesse dia e nesse tempo, celebrando 4 anos de Desperta-me Church, eu preciso te dizer, te prepara, porque o que Deus vai fazer nas nossas vidas será muito grande. A tua casa, aonde você, o seu esposo, os seus filhos, ou então você pode até morar sozinho, entenda algo. A tua casa será ampliada com a presença de Deus. Eu já quero antecipar para você que a palavra profética para 2024, eu só não vou dizer exatamente como será, mas a palavra profética para 2024 é sobre família. Nós vamos passar o ano todo ministrando sobre a nossa família. Deus está restaurando as famílias da terra. Só que deixa eu te dizer, como é que você quer que a sua família seja salva? Como é que você quer que a sua família receba a palavra de Deus, se a tenda, ela não está posicionada como deveria? Se os toldos das tendas estão tortos, se as estacas das tendas não estão firmadas, não estão profundas, e o Senhor já está nos alinhando, o Senhor já está preparando o povo para essa nova habitação. Existe uma habitação que eu e você, nós não podemos deixar. Existe uma habitação que nós não podemos abandonar. Diga comigo, é a habitação da presença. Se eu não me relacionar bem na habitação da presença de Deus, todas as outras habitações aonde eu estou inserido, eu não vou bem, não vai fluir, não vai acontecer, o propósito não vai romper. Mas eu preciso que você entenda que nessa noite, a estaca vai ser fincada e vai ser firmada da maneira correta. Hoje, antes de você sair daqui, você vai receber uma estaca como essa. Entenda, não é nada de misticismo, isso aqui é apenas um símbolo, que todas as vezes que você olhar para ele, você vai entender que você precisa estar mais profundo no Senhor. Isso é apenas um ato profético. Às vezes nós precisamos visualizar, porque nem todo mundo consegue viver de fato pela fé. Às vezes precisa ver uns tomé da vida, precisa ver as marcas para entender o propósito. Olhe para quem está do seu lado e diga: hoje você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui com a cabeça erguida. Você vai sair daqui disposto a dar o seu melhor em todas as áreas da sua vida. Amém, queridos? Você crê nisso? Eu não sei se você já abriu a palavra, mas abra comigo em Isaías capítulo 54. Nós vamos ler esse texto profético de Isaías. A palavra do Senhor diz assim: canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que não veste dores de parto, que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Vamos parar por aqui um pouquinho. O profeta Isaías, não sei como é que está aí o título na sua palavra, mas no meu está aqui falando sobre progresso. Diga comigo: o progresso e a glória de Sião. O profeta Isaías estava falando para Sião. O profeta Isaías estava liberando uma palavra para Jerusalém. Acho que vai parar de novo a energia, gente. Vocês estão percebendo? Desliga aí, por favor, gente. Isso. Mas glória a Deus, vamos continuar. Amém? Diga assim comigo: tudo que está em progresso está em avanço. Amados, não tem como eu estar em progresso e estar retrocedendo.
Essa não é a palavra de Deus. Quando Ele fala para Sião, Ele está falando para mim e você. Nós somos a Sião de Deus. Você consegue compreender isso? E nessa noite o Senhor está dizendo: é tempo de você avançar. É tempo de progredir, é tempo de correr, não é tempo de retroceder, não é tempo de duvidar, não é tempo de paralisar, é tempo de glória, é a glória de Sião. Só que o profeta está falando para um estéril. Você sabe o que é um estéril? É alguém que não pode fertilizar, é alguém que não consegue gerar vida. Amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio e eu declaro que eu darei vida. Sabe, amados, o que eu acho mais lindo no profeta Isaías é porque ele diz algo bem improvável. Ele manda um estéril cantar alegremente. Eu não sei se temos estéreos aqui, não quero mexer nas suas dores, mas amados, para uma mulher que não pode gerar filhos, isso é um processo doloroso, porque toda mulher, ela sonha em dar frutos, em gerar filhos. Mas amados, entenda, Isaías está falando algo improvável, algo impossível. Ele está chegando para uma mulher que não pode criar, que não pode parir, e dizer: ei, estéril, canta alegremente. Ele estava falando para Sião. Ele estava comparando Sião com uma mulher que não conseguia mais produzir. E sabe o que foi que o Espírito de Deus falou? Existem pessoas estéreis que não estão mais frutificando, que não estão mais fertilizando, que não estão mais gerando. Olhe para quem está do seu lado, seja profeta, diga para essa pessoa: esse tempo acabou. Olhe para essa pessoa e diga: ei, tempo de tristeza acabou. O tempo de chorar acabou. Olhe também e diga assim: o tempo de mendigar o pão acabou. Porque você vai cantar alegremente. E ele disse: exulte e grite de alegria. Você pode até nunca antes ter sentido dores de parto, mas os olhos de Deus é diferente. Ele diz assim: porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada. Ei, você consegue entender o olhar de Deus? O olhar de Deus para algo que é impossível, tornando possível nas nossas vidas. Amados, você que não estava mais produzindo, pode ser que no teu trabalho você não estava mais conseguindo produzir, mas olha agora com uma palavra profética e declare: a partir de hoje será diferente. O meu trabalho vai prosperar. E diga assim comigo: eu verei o progresso do Senhor e a glória do Senhor. Amados, nessa noite o Espírito de Deus está querendo fazer com que você que parou de sonhar, volte a sonhar. Amém, Ana Paula? Por favor, Diácono Neguinho, sacuda aí Ana Paula. Diga assim: volte a sonhar. Ei, você precisa voltar a sonhar. Não tem aquele plano, aquele projeto que você tanto disse: ei, em dezembro, você lembra em dezembro o que você falou para o Senhor? Em 2023 eu vou fazer isso. Você orou, você profetizou, você colocou diante do altar do Senhor, mas isso está parado, isso está estagnado. O Senhor está dizendo nessa noite: você precisa viver pela fé. Essa estéril estava movendo-se pela fé, porque ela não tinha nenhum motivo para cantar alegremente.
Olhe para essa pessoa e diz: você tem motivos para cantar alegremente. Mas sabe qual é o teu problema? Você disse assim: eu só vou festejar, eu só vou fazer um culto de ação de graças, eu só vou celebrar quando acontecer. Aí sabe o que é que Deus está dizendo? Ei, estéril, você precisa cantar primeiro, celebrar primeiro, apresentar um culto de ação de graças primeiro, porque você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. Nós primeiro precisamos celebrar, e depois a gente contempla. Mas o nosso problema é que a gente fica esperando as coisas acontecerem para a gente poder celebrar. Ah, meu Deus, como você desiste fácil. Sabe, o Espírito de Deus está querendo te ensinar a permanecer e persistir no Senhor. Aleluia, queridos. Diga assim comigo: a partir de hoje, o meu ventre será fértil. Isso eu não falo apenas para mulheres, porque nós estamos falando sobre uma fertilidade espiritual. Você precisa gerar os sonhos de Deus na tua vida. Você precisa continuar sonhando sonhos de Deus na tua vida. Ei, você acha que Deus vai contar com pessoas que desistem tão fáceis? Hoje Deus está te sacudindo, Deus está ministrando ao teu coração, para que você tenha um entendimento de que você não pode desistir daquilo que Ele começou, a boa obra. Olha para essa pessoa e diga assim: não desista, meu irmão. Amém. Vamos ler comigo o versículo 2, amém? A palavra do Senhor diz assim: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeçais, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. É aqui, amor. Aleluia. Eu quero que você leia mais uma vez esse versículo, enquanto eu falo algo aqui para Marciana. Diga comigo: alargue. Aleluia. Nós temos aí 3 direções que o profeta Isaías está liberando. A primeira direção, ele disse: alargue o espaço da tua tenda. Em outras versões ele diz: amplie o espaço da tua habitação. O segundo direcionamento que ele diz: alongue as cordas. E o terceiro, ele diz: firme bem as estacas. E aí eu estava em casa orando e buscando direcionamento de Deus para entender o que o Espírito estava querendo partilhar conosco. E quando ele disse assim: olha, amplia o lugar da tua tenda. Amados, às vezes a gente espiritualiza tudo, mas Deus está querendo que você amplie no natural. Tem pessoas que estão com pensamento de progresso, mas aí você começa a colocar pensamentos de: não vai dar certo, não vou conseguir, eu não tenho um financeiro que possa promover isso. E aí você fica pensando pequeno. Deus manda você avançar, mas o teu olhar incrédulo, o teu olhar pequeno, você não consegue ampliar, você não consegue alargar. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: amplie. Amém, Thaís? Eu fiquei muito feliz com você esses dias, ao ver você ampliando a sua tenda. Porque é assim, mesmo dando sangue na canela, mas a gente está crendo no propósito. Porque Deus não mandou você fechar, Deus mandou você progredir. Olhe para quem está do seu lado e diga: ei, não feche. Deus mandou você fechar? Olhe
para quem está do seu lado e diga assim: ei, vigie, porque o diabo está querendo impedir você de avançar. Aí, amados, na primeira tentativa que não dá certo, você diz: não era de Deus. A gente só acha que as coisas de Deus é quando dá certo. Ei, quando não dá certo, é Deus também querendo ver a tua fé. É Deus querendo te esticar. Porque Deus não nos chamou para ficarmos, sabe, amados? Entendeu? Não, Deus nos chamou para a gente. Você consegue compreender isso? Alargue, aumente, projete, sonhe e coloque em prática, porque tem gente que só fica sonhando. Ei, olha para quem está do lado e diz: ei, menino, deixa de ser sonhador. Você precisa ser um executor. Colocar em prática. Você precisa colocar em prática. Até quando você vai ficar sonhando? Ei, meu irmão, pega o sonho e bota para funcionar. Eu não sei qual é a tenda que Deus está ministrando ao teu coração, se é a tua casa. Eu sei que a da pastora Dalva é a casa dela, é a família dela. Ela está crendo que todos irão serem salvos. Agora entenda algo. Para alguns que aqui estão presentes, para ter que alargar a tenda, vai precisar renunciar a algumas coisas também. Porque às vezes a tenda não consegue ampliar porque ela está cheia de coisas velhas, coisas que não servem mais. Eu não sei como é a sua casa, mas tem casas que as pessoas elas constroem sempre um quartinho para colocar a bagunça. Tem alguma casa assim? Você pode levantar a mão só para me ver de longe. Oh, glória. Sempre tem um lugar onde a gente coloca, é o quartinho da bagunça. Não é verdade? Só que deixa eu te dizer, tem coisas lá que não servem mais. Está ocupando espaço e a tenda não está se alargando. Porque o alargar não é só você pegar e esticar um pouco mais para lá, não. Pode ser que você tenha que remover algo para dar espaço para coisas novas. Deus nessa noite está querendo remover coisas velhas para colocar e preencher os espaços com coisas novas. E em nome de Jesus, essa visão de viver, sabe, em retrocesso. Tem gente que só anda para trás. Em nome de Jesus, eu declaro como autoridade, Cristo, você vai avançar. Todas as amarras e cordas e grilhões que estavam impedindo de você avançar serão quebradas nessa noite em nome de Jesus. Você vai até a terra prometida. Você vai. Sabe, tem pessoas que dizem assim: mas eu não tenho estudo, eu vou me acostumar com isso aqui mesmo. É o que tem para mim. Ei, eu conheço tantos homens, empresários, que não tinham nem ensino fundamental. E são um dos maiores empresários de Juazeiro do Norte. Estou falando de um tio meu. E eu me lembro, porque eu era criança, ele começou com sandálias. E eu me lembro que eu ia para casa, os monstruários iam para nossa casa também. E a gente ficava colando o monstruário com aquela cola de sapateiro, minhas roupas tudo pregadas, né? E eu vi o esforço desse meu tio e o trabalho desse meu tio. E ele foi galgando, porque ele tinha um olhar de progresso, de avanço. E ele não é cristão evangélico, assim como eu e você que conhece as Escrituras. Deixa eu dizer algo para você. Nós não estamos provando daquilo que Deus nos deixou para provar.
Eu preciso, amados, gerar essa expectativa no teu coração, porque é difícil, sabe? Às vezes você precisa mudar algumas mesas, alguns relacionamentos, porque às vezes você se relaciona com pessoas pessimistas, com pessoas, sabe, que bota você para baixo, que diz que não vai dar certo. E você vai ouvindo essas coisas, você vai deixando essa mensagem entrar no teu coração, entrar na tua mente, e você não consegue avançar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu declaro, em nome de Jesus, que você não vai ouvir mais falsos profetas. Você precisa andar com pessoas que são cheias da presença de Deus. Pessoas que moram na verdadeira habitação do Altíssimo. Pessoas que têm fome e sede por Jesus. Pessoas que o seu lugar de esconderijo é a presença dEle. Quando a tenda balançar, diga comigo: a minha tenda está balançando, mas eu vou firmar as minhas estacas. Hoje eu quero me ater de uma forma mais específica sobre o que o profeta Isaías falou sobre firmar as estacas. Diga assim comigo: eu sou uma estaca. Não é a estaca do vampiro não, viu? Diga comigo: eu sou uma estaca. Quando eu estava no meu quarto, o Espírito Santo falou assim para mim: você, a liderança, o povo é a estaca das habitações. E eu quero que você compreenda isso comigo, porque uma tenda, ela só pode permanecer em pé, ela só pode permanecer firmada, resistente, se as estacas estiver firmes. Se uma estaca estiver folgada, a tenda vai ou vai. Como é que está a tua casa? Confusão, problema, desentendimentos, conflitos. As estacas não estão firmadas. Tem alguma estaca que está folgada. Aí você pensou: já sei, pastor, é aquela praga da minha irmã, né? Já sei quem é, aquele abençoado que Deus me deu para ser meu marido. Diga comigo: não. Você também é uma estaca. E você que está aqui, você tem conhecimento da palavra de Deus. Você estando firmado no solo profundo, a tenda não vai derrubar. Diga comigo: balança, mas não cai. Eita Jesus. Aí sabe foi o que o Espírito Santo falou para mim? Ele disse assim: ei, você é a estaca. A habitação só vai permanecer em pé se você estiver firmado. Aí o Espírito Santo falou assim: pastor, se prepare para firmar as estacas da igreja, começando com a liderança da igreja. E depois você vai firmar as outras estacas, que são os membros da igreja. E aí Deus pegou e disse assim: você sabe como é que firma uma estaca? Eu digo: meu Deus, não peça isso não. Você sabe como é que firma uma estaca? Eu vou lhe mostrar agora. Até desaparecer.
outra forma de firmar uma estaca. É batendo mesmo. Diga assim comigo: o nosso Deus, Ele corrige o filho que ama. Ele repreende o filho que ama. Eu não estou dizendo que nós vamos bater em você literalmente, não é isso, amados. Mas você precisa entender que você precisa estar bem firmado. E não existe outra forma de estar firmado, senão, amados, ó, pá, 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 pá. Eu falei da dança. E quando eu estava no meu quarto, eu vi o ministério de dança, e eu via como se elas estivessem com martelos em suas mãos, e elas faziam assim, pá, 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 pá. Amados, e quando aquilo acontecia, eu olhava para a tenda, porque eu estava tendo uma visão, e a tenda ficava firmada, e vinha um vento e a tenda não se balançava, porque as estacas estavam firmadas no solo. Ei, se a sua casa está balançando, se o seu ministério está balançando, se lá no seu trabalho está balançando, é porque as estacas não estão fincadas em um solo como deveriam. E sabe o que foi que o Espírito Santo falou para mim? Você quer saber qual é o solo? Você quer saber qual é o fundamento que nós precisamos estar firmados? Eu vou ler aqui só mais uma vez. Ele disse assim, ó: e firma bem as tuas estacas. Lá vem ela de novo. Lá vem ela. Diga comigo: a palavra é o fundamento. Eu preciso estar firmado nela. E sabe o que é que a Bíblia diz? Que Jesus é a palavra. E a Bíblia diz que Jesus é o firme fundamento. Pedro diz que Jesus era a rocha, ao qual a igreja está firmada e estabelecida. Sabe por que está balançando? Porque eu não estou crendo na palavra. Agora você vai entender uma coisa muito óbvia, uma coisa muito clara. Isso até criança entende. Diga comigo: quanto mais profundo a estaca estiver, mais firme a tenda vai estar. Quanto mais profundo eu estiver na palavra, a minha casa vai estar firmada. Quanto mais profundo eu estiver com a minha vida ministerial, na palavra estará firmado. Não tem por onde, queridos, não tem outra forma, não tem outro meio, a não ser a palavra. Amados, eu fiquei dentro do meu quarto assim, eu fiquei meio doido, sabe? Porque quando a palavra vem e ela começa a dar destino, e ela começa, sabe, a falar essa palavra falada, é como se as coisas começassem a se resolver. Amados, hoje eu estou em um processo na minha vida de fundamentar. Eu estou construindo uma nova família. Eu acredito que todos sabem, eu casei tem há 30 e poucos dias, e muito bem casado, glória a Deus por isso, né? E eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu vou passar um mês fora, que eu não tinha tirado férias ainda, então aproveitei as bênçãos de Deus, né? Férias, lua de mel, e glória a Deus por isso, né? E o Espírito Santo falou assim para mim. Teve alguns momentos que eu fiquei, meu Deus, eu passar tanto tempo distante da igreja, das minhas responsabilidades, né? O Espírito Santo falou assim para mim: você está fundamentando a sua casa, você está fundamentando a sua família. Se você não fundamentar bem,
Quando você construir, quando você levantar, ela vai cair, porque o fundamento não está tão firme. Tem pessoas que vão passar por um processo de desconstrução para construir de novo a tenda. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu provavelmente passarei por um processo de desconstrução da tenda, para que o Senhor construa uma mais firmada. E aí você fica pensando: meu Deus, mas parece que quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu oro, é mais problema. Eu disse: não, meu irmão, entenda com o olhar de Deus. Deus está revelando as coisas que estão em oculto, dentro de você, dentro do teu cônjuge, na tua casa, no teu trabalho, trazendo luz aonde há trevas, para corrigir o que precisa ser corrigido. Porque Ele quer que essa habitação seja também uma habitação da presença de Deus. Entenda. Ele disse também que nós deveríamos, o profeta Isaías, ele disse assim: alonga as tuas cordas, né? Alongar não significa que a gente vai aumentar o tamanho da corda. Quando ele diz alongar, ele está na verdade dizendo: estende um pouco mais a corda que está enrolada. Ele está dizendo assim: ó, o tamanho da corda é esse, é 10 metros. Só que você está usando só 5 metros de corda. Solte mais um pouquinho ela. Solte mais, porque eu quero ampliar. Solte mais um pouquinho essa corda. Tire um pouquinho, vá, tire. Amplie. Esse processo de alongar as cordas é você entendendo e se submetendo à vontade de Deus. Porque quando eu estou soltando a corda, esse processo de soltar, de largar, é Deus dizendo assim: você precisa liberar isso aqui na tua vida. Solte mais um pouco. Libere. E você quer permanecer ali, então, não, é desse jeito. Aí Deus diz: libere mais. Solte mais um pouco a corda, porque eu quero fazer. Prepare as cortinas, estenda as cortinas, porque Ele quer fazer uma linda habitação. Sabe, queridos, entenda algo nessa noite. Se eu tiver firmado na palavra, quanto mais profundo, mais firmado. Deus está querendo te levar a um nível de profundidade. Deus está querendo te levar a um nível de profundidade no Senhor. Diga assim comigo: não é suficiente. O meu relacionamento com o Senhor não está sendo suficiente. Eu preciso me aprofundar mais. Tem pessoas que dizem conhecer o Senhor da boca para fora. Tem pessoas que dizem: eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor, eu sou daquela igreja A, daquela igreja B. Não, eu leio a Bíblia todo dia, mas eu não estou profundo. Tem pessoas que estão vivendo uma vida superficial e não entende quando a casa começa a balançar. Não entende porque o ministério não está progredindo. Não entende porque as coisas não estão avançando. Não entende porque as coisas não estão saindo do lugar. Porque você está vivendo uma vida superficial. E eu vou dizer uma coisa para você. Como pastor, eu não vou querer contar com pessoas perfeitas, porque isso não existe. Mas eu só vou contar com pessoas firmadas na palavra. Eu só vou posicionar pessoas que estão
firmados na palavra. Não adianta você querer servir a casa do Senhor, vamos falar isso de qualquer jeito. Ah não, mas eu tenho um dom de tocar, eu tenho um dom de cantar, eu amo o ministério do louvor, mas não conhece nada da palavra, e para mim você não serve. Para mim, você não serve. Sabe por quê? Porque você pode ser uma estaca frouxa e você pode derrubar a tenda. E eu falo isso também até para os ministros que já são ministros de louvor. Eu falo isso para discipuladores, eu falo isso para líderes ministeriais, eu falo isso para todos aqueles que têm responsabilidades ministeriais. Nós precisamos, e eu me incluo nisso, nós precisamos nos aprofundar mais. Por quê? O nível que Deus quer que nós cheguemos é um nível grande e glorioso. E não é sobre aparência, não é sobre estrutura, é sobre a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quem canta vai cantar diferente, quem toca vai tocar diferente, quem ora vai orar diferente, quem ensina vai ensinar diferente. E não é só na igreja não, porque tem gente que é bênção na igreja, mas em casa é uma maldição. E sabe por que eu utilizo a palavra maldição? Maldição é o contrário de bênção. Você pode tornar uma bênção de Deus em maldição. Você é uma bênção no trabalho, com o teu patrão, mas quando chega em casa é só a misericórdia de Deus. E aí a tenda não consegue estar firmada. É porque eu sou uma estaca em casa, eu sou uma estaca diferente na igreja, eu sou uma estaca diferente no meu trabalho. Você é a mesma estaca. Agora, se você está profundo ou não, eu não sei. Só que deixa eu te dizer, é visível. Porque quem está frouxo como estaca, balança a tenda. Isso que eu estou falando não é para você desistir. Isso que eu estou falando não é para você se reprovar, porque é isso que o diabo quer. O que eu estou falando é para te dar uma injeção de ânimo e te dando a receita. Diga comigo, quer saber a receita, Masterchef? Coma a palavra. Se alimente da palavra. Amados, enquanto você me vê nesse altar, você vai me ouvir falar isso. Você vai se cansar de ouvir eu falar. Leia a palavra, coma a palavra, se alimente da palavra, veja a palavra, ame a palavra, porque ela é o nosso firme fundamento. Aleluia. Já chegando no fim, eu falei para você que para firmar bem a estaca ela sofre umas pressões, não é verdade? Tem alguém sofrendo algumas pressões? Tem alguém sendo aprofundado? Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Quem aparece é a tenda, não é a estaca. Quando você entrou por aquela tenda, e eu quero até louvar a Deus pelo ministério criativo que fez algo tremendo nessa igreja, é lindo. Quando você entrou por aquela tenda, você viu as estacas? Não. Você só viu a tenda. Sabe por quê? Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu desapareço e a habitação é que aparece. Quanto mais profundo, mais eu desapareço. Diga assim: não é sobre mim,
é sobre a habitação. E tem pessoas que querem aparecer. Foi eu que fiz. A minha casa é assim porque eu, a igreja é assim porque eu. Aí liga, porque tu nada, abençoado. Pá! Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: desça mais um pouco. É porrada mesmo na cabeça. Sabe, queridos, vale a pena estarmos firmados no Senhor. Existe um propósito maior para mim e para você. É a sua casa, é a sua família espiritual. Todas as habitações, elas precisam estarem bem alicerçadas no Senhor, profundas nesse solo, nesse fundamento chamado Jesus Cristo. Amém, queridos? Aleluia. E para encerrar, a palavra do Senhor diz assim: porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posterioridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Deixa aí para mim, Carol. Olha o que é que o profeta está dizendo. Porque você se expandirá. Diga comigo, eu vou me expandir para a direita e para a esquerda. Eu vou aumentar de tamanho. E ele diz, amados, que não é só você não. Ele diz assim, ó, a sua posterioridade, quem vem depois de você, possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas, arrasadas. Sabe, eu tenho uma palavra profética para essa igreja que eu recebi do Senhor, e nós veremos isso. Agora eu estou falando como igreja. As nações ouvirão falar de Jesus. As cidades assoladas ouvirão falar de Jesus através de mim, através de você. Não precisa você nem viajar. Você pode usar ferramentas que você já tem. Existem redes sociais que você pode alcançar multidões. Ah, pastor, mas eu não tenho uma quantidade de seguidores suficiente. Pregue para a quantidade que você tem. Pregue para poucos, e esses poucos multiplicarão a palavra do Senhor. Cidades assoladas, elas serão povoadas, elas serão alcançadas pela palavra do Senhor. E eu me comprometo como autoridade espiritual dessa igreja. Eu já falei isso para o Senhor. Eu me comprometo em liberar essa igreja para pregar às nações e nos 4 cantos dessa terra. Só que eu quero ler algo para você. No versículo 2, na parte B diz assim: não o impeças. Eu quero finalizar com isso. Deus não impede. Agora eu e você pode impedir isso acontecer. E eu passei muito tempo dizendo para Deus: Senhor, eu não quero. Tá maravilhoso a igreja desse tamanho. Tá bom demais. Daqui para uns 2 anos, 5 anos, né? Aí quando alguém vinha para mim, Deus está não sei o que, aí eu já fechava meus ouvidos espiritual. O Espírito Santo diz para mim: não me impeça, eu vou fazer. Nós temos o poder de impedir, mas o Senhor está dizendo: eu quero ampliar a tua tenda, eu quero alargar a tua tenda, mas depende de você. Depende da sua decisão, depende do seu posicionamento, depende de como você está olhando, depende de como você está colocando em prática, depende de como você está se movendo, como você está progredindo, como você está avançando. Depende de mim, depende de você. E Ele diz: não impeça
Amém, queridos? Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: não impeça, deixe Deus fazer. Atenção, pais, não impeça os filhos de vocês avançarem no reino de Deus. Atenção, líderes, não impeça que os seus filhos espirituais corram uma carreira maior que a sua. Não impeça. Não impeça. Porque é propósito de Deus. Ele quer que as cidades assoladas sejam alcançadas. Amém, queridos? Aleluia. Quantos estão firmados nessa palavra? Nós vamos ter um tempo agora. Eu quero convidar